Boa noite, empreendedores. Aqui quem fala é Fabrício Dias em mais uma edição do Empreenda News, aqui pela Rádio Universitária FM 102.1 e também pelas redes sociais do Mova-se Empreendedor, aqui no canal do YouTube, onde você pode nos ver, não só nos ouvir, né? Mas se não puder, continue aí na Rádio Universitária FM, onde transmitimos o Empreenda News para mais de 40 cidades. E hoje estamos aqui, além com o nosso colunista de Direito do Trabalho, o Dr. Renato Barros, que daqui a pouco vai conversar para a gente sobre mitos e verdades de acidente de trabalho, perícias, etc e tal. Vamos conversar um pouquinho. Então, você que é empreendedor aí, quer saber um pouquinho como é que funciona essa parte legal, é só esperar um pouquinho aí que a gente já vai conversar sobre isso. Depois teremos também no quadro Empreendedor da Semana, nós teremos o pessoal da Enjoy Hamburgueria, né? A Adriane e o Silvio, que já estão aqui no estúdio, e daqui a pouco vai conversar com a gente sobre como é que é esse mercado de hamburgueria, restaurante, alimentação. Então você que se interessa por esse assunto também aguarde aí com a gente. E também vamos ter a coluna do professor Marcos Martinelli sobre educação financeira daqui a pouco. Então vamos lá, Vitor, boa noite, tudo bem? Até cansei de ouvir você falar. Você viu? A introdução foi longa. Merda. Então, se você quiser ouvir tudo isso, ver tudo isso, já se inscreve no canal, já deixa seu joinha. Se você quiser ser um apoiador do canal, também entre em contato com a gente nesse vídeo, nas redes sociais. Aí entre em contato com a gente para ser um apoiador, divulgar a sua marca aqui no Mova-se Empreendedor. E então já deixa seu joinha, se inscreve no canal, e se quiser mandar sua dúvida sobre direito trabalhista, se você quiser tirar uma dúvida, você está pensando em abrir uma hamburgueria também, quer tirar uma dúvida, deixa aí sua pergunta que a gente vai responder tudo ao vivo, tá bom? Maravilha. Vamos então para as notícias da semana. Hoje, essa semana vai ser uma loucura, hein? Estamos aí com as vésperas do tarifaço do presidente americano, presidente estadunidense Donald Trump. Vamos ver o que vai acontecer, os reflexos na economia. A gente falou que semana passada, né, que São Carlos exporta 150 milhões de dólares para os Estados Unidos. Isso pode ter... né, algum pode tipo, ter um grande região aqui que a gente está falando é uma região que exporta mais de 5 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Então a gente tem que só para São Carlos aí é um impacto de uns 10% aí, mais ou menos de PIB, né? Exatamente. Então é bastante coisa. Mas vamos às boas notícias. Hoje vamos com uma boa notícia para quem é MEI, né? Desde o começo do mês já está sendo meio que divulgado no Gov, né? Tem o programa agora, MEI Conta com a Gente, né? Então, o que é esse programa? Esse programa é para o microempreendedor individual. Ele conta com um assistente virtual e uma equipe especializada de contador para tirar dúvida, orientar, ajudar a resolver pendências. Tudo de forma simples e bem rápida. Então, você que tem uma MEI, entra lá no site do Gov, procura no Google esse programa. O nome do programa MEI Conta com a Gente. E aí você vai ter uma equipe de contadores para te auxiliar no que você precisa. Se você precisar regularizar alguma coisa, tem alguma pendência aí com alguma instituição financeira, ele também vai poder te auxiliar nesse processo. E também para contadores, você pode entrar lá para deixar o seu cadastro, porque... quando você for procurar, o MEI for procurar esse contador, ele vai buscar contadores que são próximos aí a você. Então você pode ser uma dessas pessoas, né? Ser um desses contadores ou contadoras para auxiliar essas pessoas. Então como uma questão aí que põe, né, frente a frente, né, o empreendedor com os contadores para tirar essas dívidas. Exatamente, né? E como disse no vídeo do programa do governo federal, se é bom para o empreendedor, é bom para o Brasil. Achei maravilhoso. Até porque a área que mais gera emprego no Brasil são as pequenas empresas, né? As pequenas empresas. Que gera quase 80% dos empregos no Brasil. Né? Esse mês tinha aumentado, né, o número de
empresas, a gente noticiou aqui esses dias, e só de MEI era uma porrada. Então a MEI é o que mais gera emprego, é o que mais gera renda. Vamos lá, tem mais alguma notícia? Só tinha essa notícia, gente. Maravilha. Então vamos esperar uma boa semana aí para nós. E vamos falar um pouquinho, né, doutor? Aqui com o nosso colunista, doutor Renato Barros, professor de Direito do Trabalho. E hoje a gente vai falar um pouquinho quais são os mitos e verdades a respeito da parte de acidente do trabalho, né? Parece que nós temos o Dia Nacional do Trabalho, né, doutor? Em breve. Vamos falar um pouquinho disso. Bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigado, agradeço. Sempre bom estarmos juntos, né? E dia 27/7, Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho. E olha que interessante. É um marco, eu vou colar aqui, né, no texto do Tribunal Superior do Trabalho, a leitura, porque é a data que comemora a criação em 1972 dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, o SESMIT. Olha, a gente só fala o SESMIT. Então é um serviço de engenharia e segurança voltado à medicina do trabalho, que muito interessante, 1972, que até então nós não tínhamos uma regulação voltada à questão da proteção da saúde do trabalhador. A saúde, digo, a física, porque hoje nós temos a questão da proteção à saúde psicológica e mental do trabalhador no ambiente com a NR1 que está aí, né, sendo implementada. E até mesmo no percurso. E o interessante, e que quase ninguém fala, mas é que no Brasil nós temos um professor na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, professor Cesarino Júnior, um professor negro, que, além de formado em Direito e doutor em Direito, ele graduou-se em Medicina. E foi o primeiro professor, um dos primeiros professores, do Direito, o primeiro professor a trabalhar a questão da legislação e a proteção ao trabalhador. Então ele motivava a questão da proteção ao trabalhador. E esses dias eu fui dar uma aula na pós-graduação lá no Largo São Francisco e dei aula na sala Cesarino Júnior. Um privilégio, né? Tinha lá o quadro do professor Cesarino Júnior. E é uma questão, era uma preocupação que ele tinha, porque no passado nós tínhamos nós temos ainda no Brasil um número elevado de acidente de trabalho. No passado, sem regulação nenhuma, imaginemos, né? Nossa, eu fiquei imaginando, né? Sem proteção nenhuma. O alarme da mídia, ninguém escondia lá, ninguém ficava sabendo, né? Então cria-se e aí vem a NR4, que vai regular, dependendo do risco da empresa e o número de empregado. A NR tem uma tabela, eu não vou falar aqui que eu não decorei, né? Mas o número de empregados e o risco da atividade que ela é classificada, ela tem que ter esse SESMIT ou não. Por isso que tem empresa que tem lá o médico do trabalho, a enfermeira do trabalho, o engenheiro do trabalho e o técnico em segurança do trabalho, que são profissões fantásticas e de muita responsabilidade, principalmente para o técnico, não desmerecendo o médico e a enfermeira do trabalho, o pessoal da saúde, mas o engenheiro do trabalho, o técnico em segurança do trabalho, eles se responsabilizam pelos projetos. Se de repente tem uma empresa que tem um projeto e tem uma área que deveria ter um equipamento de segurança, né, de proteção coletiva, e não tem, e acontece um acidente com morte, ele pode até responder na esfera criminal. Eu ia perguntar aí se poderia virar um processo penal, criminal nesse sentido. Ou se a empresa pode, o processo penal, né? Os responsáveis pela empresa e o engenheiro e técnico de segurança do trabalho também podem responder. Como também, se de repente a empresa é condenada, a pessoa jurídica, ela pode se voltar contra o técnico em segurança do trabalho ou o engenheiro do trabalho, que é a pessoa que teria ou deveria ter o conhecimento técnico científico para falar, olha, nesse ponto tem que ter uma rede de proteção, seja lá o que for o equipamento. E olha que interessante, que muito interessante, né, para o empresário e para quem até atua nessa área. Porque muitas vezes
o técnico de segurança do trabalho precisa do emprego. Mas ele tem que apontar para o empregador. Aqui você precisa, ponto. Qual é a orientação que eu dou? Faça sempre por escrito. E se tiver omissão, omissão não é daquele profissional. Exatamente. Não é? Então, e aí nós temos bastante empresas que prestam serviço na área de segurança do trabalho, muitos empreendedores que trabalham nessa área, engenheiros do trabalho e técnicos de segurança do trabalho, que eles devem se acautelar. Não é porque quem está pagando é o dono da empresa que ele vai fazer o que eu gosto de falar isso, que o dono da empresa manda, ponto. Não é. Porque tem que seguir a lei, né? Seguir a lei. Se acontece um incidente, ele vai ter que demonstrar tecnicamente na esfera civil e na criminal que ele adotou as medidas necessárias. Então, o empreendedor que trabalha na área de segurança do trabalho, que tome todo o cuidado de informação. Quem tem que se preocupar é o dono. O técnico também, mas quem sempre vai responder ao dono. É o dono, né? Do empreendimento. Então, a CLT ela tem um capítulo, na região do artigo 152, 153, que estabelece que cabe ao empregador adotar as medidas de proteção ao trabalhador individual e deve entregar, quando for o caso, os EPIs, os equipamentos, por exemplo, protetor auricular, o óculos, capacete, bota, luva, que aí quem sabe como funciona o engenheiro do trabalho, ou o técnico de segurança do trabalho, eles têm um conhecimento técnico para isso. E cabe, além disso, ao empregador orientar os empregados sobre os riscos da atividade. Então, se você contratou na sua hamburgueria um empregado tem que falar que a chapa é quente, né? Não é pra pôr a mão, né? Que vai trabalhar numa área em tese de risco, é importante você dar as instruções por escrito. Fazer por escrito. Foi contratado, manual por escrito. Super importante. Porque no caso de um acidente de trabalho, o juiz vai observar essa regra. Não é que o juiz vai condenar, é que o juiz condena. Por quê? Porque está na lei. Que cabe às empresas instruir. E aí cabe, em contrapartida, aos trabalhadores cumprir a instrução do empregador. E a CLT, não salvo engano, no artigo 157, estabelece que se o empregado, 157, 158, por ali, se o empregado, o trabalhador, não cumprir as regras, ele pode ser advertido, pode ser punido, né? Advertido, suspenso e até ter o contrato extinto por culpa do empregado, conhecido como dispensa por justa causa. É um assunto muito sério para o empreendedor, porque de repente eu tenho uma empresa pequena, ali uma coisa familiar, contrata um empregado, e aí quando se contrata um empregado, o empregador, ele assume toda a responsabilidade, porque ele cabe ao empregador fazer a gestão daquele ambiente. Nós estamos nesse espaço. Vamos supor que aqui seja a minha empresa. A partir do momento em que eu contrato alguém que vai desenvolver uma atividade intelectual ou física que vai me render um lucro, se não render o problema é meu, porque eu assumi o risco da atividade, como está na CLT. Eu falo problema meu assim para provocar, né? Que eu falo com os alunos, que quando eu monto o empreendimento e contrato alguém, eu assumo o risco. E atrai o risco da atividade. Então, cabe ao empregador tomar esse cuidado, essa cautela de orientar, fazer orientação por escrito. Olha, aqui estão as ferramentas, aqui fica a faca, aí o forno, você tem que tomar cuidado, desligar o sistema de botijão de gás, etc. Porque se acontece um acidente de trabalho, e às vezes dependendo... Sinalização na empresa. Às vezes dependendo... Essa área de cozinha, ela é extremamente muito forte. Antes da gente abrir a Trion, eu trabalhava na Essencial Nutrição, que eles montam restaurantes corporativos e tal. Certo. E eles levam, assim... Cuidado, né? É olhar o pelinho, porque é faca, é área úmida, é fogo... Escorrega. E esse é tudo. acidente. E acidentes que... Para pode você gerar uma morte aí uma deficiência temporária ou até definitiva. Exatamente, é muito grande. Então o empreendedor, ele tem que tomar esse cuidado. Sabe, a hora que ele vai empreender, qual é a minha área? Eu vou ter empregado? Vai. Porque às vezes não tem nem empregado, mas é o filho, a filha, irmão, a mãe, o pai, aí também é um ente querido, né? Não Sim, deve causar dano ao filho, você né? vai... e pode até responder, se quer ver uma morte, pode até responder por isso, independentemente se seja parente ou não. Exatamente. Então, olha que interessante. Eu acho que esse programa, ele nos dá uma oportunidade, uma ferramenta de abordar questões. E eu, como professor de direito, eu adoro, né, É óbvio, nem tudo nós temos resposta.
que vai depender muito de cada caso concreto, de como o juiz interpreta ou como foi feita a prova. Mas existe então uma semana, um sistema de orientação. As empresas acabam fazendo isso e é super importante, porque geralmente a grande empresa ela está estruturada. Ela é obrigada a ter todo um sistema. Mas a pequena empresa, eu tenho, por exemplo, eu gosto muito de falar isso, eu fiz Senai, eu tenho muitos amigos que fizeram Senai comigo, que são empresários. Empresas grandes, empresas médias e pequenas. Então, de repente, o cidadão sai do Senai e monta lá uma oficina. Sei lá, e de repente ele contrata alguém. Então ele assume um risco. Ele tem que tomar esses cuidados. Então, sempre contratar ou consultar um técnico em medicina do trabalho, em segurança, um profissional, medicina e segurança do trabalho, é super importante. E tomar cuidado, mesmo que a empresa não precisa, tomar cuidado com essas questões, né? Essas orientações. Então não tem um limite, né? Pode ser só um cara que tem uma oficina, ele já tem um funcionário, ele já é... Porque você pode ter... Sim, dependendo você do não é ramo, obrigado, né? você não é obrigado a ter lá o sistema de... Uma pessoa dedicada a isso. A isso, né? mas você tem a obrigação... Olha, puta pergunta muito legal. Eu não tenho obrigação de ter o SESMIT, porque a minha empresa tem 4, 5, 10 empregados, ou o grau de risco ele é pequeno. Mas... eu tenho empregado. 1, 2, 3 ou 4, eu sou responsável pelo ambiente. Se acontecer qualquer acidente, a responsabilidade é de quem? Do empregador. Sim. Pessoa física ou natural, né? Ou pessoa jurídica. Então seria interessante ele contratar que for um consultor para fazer pelo menos onde pode ter risco, onde não pode. Sinalizar, deixar tudo em ordem. E já fala, ó, se acontecer isso, faz isso e tal, né? E nós temos até condenações do caso do emprego doméstico. Existem decisões judiciais nesse sentido. Mesmo, e tem casos que, mesmo não sendo empregado, vai ser um prestador de serviço e tem lá uma diarista. Ela vai até 2 vezes na semana, faz um serviço, mas ela trabalha numa questão no chão que pode escorregar e não tem o calçado adequado. Então nós temos, por isso que eu digo, o caso, né, vai... Cada caso. Mas, por exemplo, vamos lá. Eu tenho uma diarista ou uma empregada doméstica registrada bonitinha, ela escorrega e cai. E fratura, etc. e tal, dá um acidente de trabalho. Qual é a responsabilidade do cara, né? Porque, teoricamente, é o risco do próprio trabalho. A empresa pequena também deve ser o mesmo caso. Tem 1 ou 2 funcionários, tem algum problema. Qual que é a responsabilidade? Quais são as consequências objetivas ali para o dono da empresa? Ou para o patrão? Boa pergunta. Tem atividade que da própria atividade é o risco do negócio. O Tribunal Superior do Trabalho entende, por exemplo, motorista de caminhão teve acidente, independentemente se a culpa é da empresa que ele trabalha ou não, teve um acidente, morreu. Responsabilidade objetiva. O empregador responde independentemente de culpa. Responde o quê? A quê? Né? Que responsabilidade é essa? Civil é essa? Por exemplo, vou dar um exemplo de um caso concreto, que pode acontecer e acontece sempre. O cidadão tem 45 anos de idade, tem 2 filhos ou filhas, né, ou menores de idade. A mulher que era dependente não trabalhava e no acidente vai ao óbito. Se a atividade for de risco, presume-se então a responsabilidade é do empregador. O motorista de caminhão lá e teve um acidente, mesmo que o outro caminhão entrou na contramão e bateu. Bem, aí já tem o seguro, né? Já é obrigatório. O dono também. E o dono da empresa que depois entra em ação de regresso contra quem causou o dano. Mas a responsabilidade dele é reparar o dano material. Qual o dano material? O sustento da pensionar a família. Mesmo que a família tenha direito a receber a pensão pela Previdência, independentemente disso, ele vai ter obrigação de pagar a pensão. Quanto recebia esse empregado? Esse empregado recebia R$ 4.500. Então você vai ter que pagar R$ 4.500. Ou coloca na folha de pagamento e vai pagando a família, ou paga tudo de uma vez. Faz o cálculo. Qual é a idade média do homem? Calcula e paga tudo de uma vez. Então o Código Civil, essa regulação está toda no Código Civil, não na CLT. O Código Civil tem um artigo 948, 950 nessa região, que estabelece que, está escrito, que a parte poderá requerer e o juiz
vai decidir se vai determinar que paga já tudo de uma vez ou se paga, coloca na folha de pagamento. Então, você recebia 4.500... Mas aí o cálculo é até, tipo, de 45 anos até mais ou menos 65? Até a idade média apontada pelo IBGE. O judiciário tem levado em consideração que está dando 70 e... expectativa de vida mesmo. Expectativa de vida. Caraca. De vida, Caramba. E não é a idade para aposentadoria. Sim. Expectativa de vida, que ele poderia continuar trabalhando. Exatamente. Aí tem outra questão, a reparação pelo dano moral. Né? A família enlutada. Perdeu a figura do Então, pai. todo dano material, se a pessoa de repente sobrevive, mas ela fica incapacitada para o trabalho, então vai pagar para ela e pagar também o tratamento até restabelecer, né? Se for possível. Então, olha como a questão é muito complexa. E eu não estou falando de uma empresa grande, pode acontecer isso numa empresa pequena, com 2, 3 ou 1 empregado. O que o doutor recomenda, por exemplo, para evitar, né, é claro que tem as questões de segurança do trabalho, né? Tem as legislações para isso, né? Mas, e mesmo cumprindo a legislação... Pode acontecer. Pode acontecer, e a questão é a mesma. Né? Agora, mas vamos ver se tem essa culpa ou não. Tem atividade que independe de culpa. Exemplo do motorista. Mas tem atividade que às vezes o empregado agiu com culpa. Ou teve a culpa exclusiva do trabalhador, ou teve a culpa concorrente. Exemplo, culpa exclusiva. Tá lá, não pode ultrapassar essa porta sem o uso do calçado apropriado, capacete, luva, para... O cidadão sabendo disso, tendo as instruções, conhecendo disso, estando o anúncio, ele entra. Então ele deu causa ao acidente. Mesmo assim, cabe a indenização. Mas se ele deu causa ao acidente, se o judiciário reconhecer que é culpa exclusiva da pessoa que tinha conhecimento e ela deu causa, não cabe a indenização. Pode ter alguns casos de culpa concorrente. O empregado não recebeu todas as orientações e ele contribuiu para o acidente. Então, aí a indenização é reduzida pela metade, que é culpa concorrente. Entendeu? Então, e é muito interessante que a gente fala, quando você começa a ter consciência disso, a gente fica um pouco medroso, né? Mas tem que empreender. Não tem jeito. Mas fica um pouco medroso, fica cauteloso, faz as orientações por escrito. É super importante, né? O treinamento, ninguém forma, assim, ninguém. As pessoas às vezes não têm o hábito, as empresas, de formalizar o treinamento. Formaliza o treinamento. Então você vai trabalhar nessa máquina. Então, durante 2 semanas, você vai fazer o treinamento, acompanhado por um responsável, assina que recebeu o treinamento. Essa questão documental ajuda muito. Fundamental. Uma coisa que também é sempre se fala, né? O trabalhador é só dentro da empresa, na hora do trabalho, e o trajeto? A pessoa sofreu um acidente indo para o trabalho. Como é que funciona essa questão do trajeto? Para fins previdenciários, o trajeto é considerado como acidente de trabalho. Porque voltando ou só em... Tanto faz. A ida e o retorno. Por quê? Porque para fins previdenciários, para a questão de entrar no sistema da previdência do recebimento. E mais, toda vez que há um acidente de trabalho, se o trabalhador ficou afastado por mais de 15 dias e chegou a receber da Previdência, o 16º quem paga é a Previdência. O empregador paga os primeiros 15 dias. Se ele ficou afastado mais de 15 dias, a Lei 8.213, no artigo 118, estabelece que ele tem direito, a partir da data do retorno ao emprego, de 12 meses de garantia de emprego. Alguns chamam de estabilidade, mas é uma garantia de emprego relativa. Uma garantia de emprego. Então ele volta, ele tem 12 meses, mesmo que tenha sido acidente de percurso. Não é culpa do empregador. O cidadão está indo, escorregou, caiu, machucou, quebrou a perna. Bateu o carro, bateu do ônibus. Qualquer coisa. Então não é culpa do empregador. Mas, se ele ficou afastado por mais de 15 dias, ele tem 12 meses de garantia. Por isso que cabe ao empregador abrir o CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Então,
E na questão de óbito tem que abrir imediatamente. Na questão do acidente ele pode abrir Mesmo depois. pequeno tem que abrir. Mesmo pequeno. E se no caso, se trabalho. a pessoa está voltando ou indo, ela exerce uma determinada atividade, mas ela teve um acidente de carro e é impossibilitada de exercer aquela atividade, mas vai ter ainda um ano de estabilidade. Uhum. Então o empregador é obrigado a colocar ela em outra função que ela consiga. Boa questão. A Previdência faz a reabilitação. Pode acontecer, ela prepara aquele trabalhador para exercer outra função. Então ela tem convênios, como por exemplo, né, posso falar aqui, Senac, Sim. Senai, Instituto Federal. É muito legal, porque aí ela prepara a pessoa para exercer outra função. Para ela voltar, né, a ter uma vida profissional. Bacana. Então, essa questão do trajeto para a Previdência, e no caso, trabalhista. Para o empregador, ele não teve culpa no acidente, essa é a regra. Tá. Tem algumas exceções que a gente já tem julgado. Mesmo que tiver com o carro da empresa e... Se não teve, salvo se o carro ficou sem freio, Tá. aí é a culpa do empregador. Claro. Mas fora isso, não. Agora tem uma questão da responsabilidade aí objetiva do quem dirige motocicleta, que aí o TST tem entendido que aí é responsabilidade objetiva. Pouco importa se a culpa é do empregador ou não, a atividade é de risco, ele responde. Então, eu Se a tenho lá pessoa um estiver- motoboy, Mas se a empregado. pessoa... Bom, trabalha lá. Consulta gratuita hoje. Trabalha pra mim. E foi entregar um lanche. Sofreu um acidente. Ficou parado ou ficou impossibilitado pelo trabalho, incapacitado, total ou parcialmente, o E aí? empregador vai ter a responsabilidade civil, independentemente do benefício que ele recebe da Previdência. Uma pessoa ficou inválida para o trabalho. Quando ele recebia 2.200, vai ter que pagar 2.200 até a expectativa de vida ou adiantar de uma vez. O adiantar de uma vez, o que os tribunais de trabalho têm feito? Colocado um redutor. Então, se você for adiantar, faz o cálculo, daria 700 mil reais o valor total, eles reduzem 30%. Então, você paga com uma redução de 30%. Tá. Mas isso é a decisão judicial quem vai estabelecer. E aí entra a questão do seguro, né? Se o cara tem seguro, aí já faz esse ressarcimento também. A Constituição Federal, no artigo 7º, tem um dispositivo que fala que é obrigação do empregador fazer o seguro. E estabelece que, independentemente do seguro, ele tem a obrigação de indenizar. Mesmo tendo seguro. Então, o seguro cobriu lá 100 mil, mas o dano foi de 300, ele paga a diferença. Importante fazer um seguro que condiz com essa Pelo menos vai realidade. reduzir um pouco. Não, é ou fundamental. 100%, É relevante isso. Fazer um seguro que tem a ver com essa expectativa caso ocorra algum problema. Então, você viu que é muito interessante. E nós temos, por exemplo, técnicos que são relacionados a que só atuam nessa área. Existem advogados que só atuam nessa área. Sim. Existem nas universidades, no programa de pós-graduação, pessoas que vão para o mestrado, doutorado, só estudar essa área. Né? Então você tem um ramo específico dentro do direito do trabalho que vai atuar nessa questão do... Maravilha. Doutor, obrigado Legal, por tem mais muito uma mais vez. coisa pra perguntar ainda, mas não dá Temos tempo. Não dá Exatamente. tempo. Quero agradecer, doutor, mais uma vez Eu que aqui a agradeço. sua presença como nosso colunista. Tá todo mês aqui com a gente. Mês que vem tá aqui de volta. Estaremos né? aqui. E aqui pela Rádio Universitária 102.1 para mais de 40 cidades, levando essa informação aí preciosíssima para quem é empreendedor, para quem é trabalhador, né, para quem trabalha nessa área de prevenção ao acidente de trabalho. Muito bacana. Obrigado, doutor, isso, pela à sua disposição. presença. E agora vamos ouvir o nosso colunista de educação financeira, o professor doutor Marcos Martinelli, que vai falar um pouquinho para a gente. 3 minutinhos e a gente já volta com o empreendedor da semana, com o pessoal da Enjoy Hamburgueria. É isso mesmo, né? Enjoy Hamburgueria. Então até daqui a pouco. Olá, amigos do Empreenda News. É o professor Marcos Martinelli, continuando falando sobre educação financeira e dicas, e finanças pessoais. Em episódio anterior, eu falei sobre a necessidade de você ter consciência de alguns fatos. Por exemplo,
da sua classe social, do seu momento econômico-financeiro, e ter receitas e despesas adequados ao seu momento socioeconômico. Ou seja, o seu estilo de vida tem que estar adequado às suas finanças. Também em outro episódio, falamos sobre a necessidade de começar urgentemente o seu fundo de reserva. O seu fundo de reserva pode ser feito a partir de uma pequena fração das suas receitas. Porque aí você guardando esse dinheiro, ainda que seja de pouco valor inicialmente, você cria o hábito de poupar e começa a testemunhar e se alegrar com o efeito dos juros compostos, esse efeito multiplicador do dinheiro. Mas é importante também saber que os juros compostos ele pode ser um complicador da sua vida. Por exemplo, quando ele incide sobre suas dívidas e faz suas dívidas crescer mais rápido do que as suas receitas permitem. Então, é momento de pensar em trocar suas dívidas. Trocar, por exemplo, cheque especial e cartão de crédito por dívidas mais baratas, quando você pensa na taxa de juros. Nós temos programas governamentais que permitem crédito ao trabalhador, por exemplo, pelo aplicativo do Fundo de Garantia. Nós temos outras linhas de crédito pessoal que têm juros menores do que cartão de crédito ou cheque especial. Então você deve renegociar suas dívidas trocando uma dívida cara por uma dívida mais barata, ou que a taxa de juros seja menor. Mas a dica, e óbvio, é que você, por exemplo, se conseguir trocar uma dívida de cheque especial por um crédito consignado, por exemplo, que você imediatamente reduza o limite do seu cheque especial, para que você não caia numa armadilha chamada bola de neve, o efeito bola de neve, onde os juros compostos também eles continuam incidindo sobre sua dívida e fazendo com que ela cresça numa velocidade muito rápida. Conseguir um recurso mais barato, anule uma dívida mais cara, mas anule para valer. Se for necessário, encerre um dos seus cartões de crédito, encerre o limite do cheque especial se isso for possível. Essa é uma dica da semana e depois a gente volta nesse assunto na próxima semana. Forte abraço ao pessoal do Empreenda News e até a semana que vem.